Olá, este é o Conexão. O ano de 2018 começou com notícias boas para quem está em busca de um estágio. Segundo pesquisa feita pelo NUB, o Núcleo Brasileiro de Estágios, cerca de 35 mil novas vagas serão abertas entre janeiro e março deste ano. Mas como este candidato deve se portar? No que um jovem deve investir para garantir uma vaga? Vamos ouvir dicas de quem entende do assunto? Aqui no estúdio estão Eva Samantha Buskoff, que é gerente de treinamento do NUB, também a Karen Franchini, que é diretora executiva da Gambatê, e Daniele Silva, diretora de projetos para recolocação profissional da Drive RH. Quase que não saiu recolocação, né? Tá, agora saiu. Muito obrigada pela presença de vocês aqui comigo, com a gente no Conexão. Vamos dar dicas então para quem está na faculdade, precisando aí correr atrás do estágio, que é super importante, né? Tanto para a formação profissional, também para o currículo, né, de cada jovem. Eu queria começar com a história da Karen, que a Karen tem uma história muito interessante e um nome lindíssimo, por sinal, parabéns, viu? Queria saber o seguinte, Karen, você fez uma faculdade e você entrou na faculdade através de bolsa, né? Conta pra gente, por favor. Eu tenho origem humilde, então foi uma luta muito grande. Eu consegui uma bolsa, eu consegui bolsa de 100% em engenharia de produção na PUC-Rio. E as pessoas têm uma ilusão que quando um jovem de baixa renda acessa a universidade, ele está com a vida feita. E não, é só o início de mais luta. Então, durante a faculdade, quando eu precisei começar a me inserir no mercado de trabalho como estágio, complementando na minha graduação, eu comecei a ter muitas dificuldades. Quais? Cita algumas pra gente. Eu ia para diversos processos seletivos, tinha semanas que eu fazia 5 processos seletivos, um por dia. E a principal dificuldade que eu tinha, inicialmente, era no momento de inscrição. Porque eu não tinha cursos e complementações de estudo. Então, não tive inglês fluente, não tinha intercâmbio, não tinha domínio de software. E alguns processos seletivos já pedia isso, já era um pré-requisito. Então, para você se inscrever, você teria que ter um inglês fluente. E tudo isso custa dinheiro, né? Você investir num bom curso de inglês, você fazer um intercâmbio, tudo isso custa um investimento elevado em alguns casos, né? Sim, eu não tinha esse recurso financeiro, assim como eu sei que tem outros jovens que passam pelo mesmo programa que eu passei durante a universidade. Não tinha como complementar a sua capacitação além da graduação. Aí você teve esse problema, como é que você resolveu essa situação? Então, na época, todos os estágios que eu consegui durante a graduação foram pessoas que me indicaram. Então, eu sempre fui uma pessoa que conhecia bastante gente, muito comunicativa, e as pessoas acreditavam sempre no meu potencial. Então, eu tive ao longo da minha trajetória de vida toda pessoas que acreditaram na profissional que eu era. Uhum. Então, todos os estágios que eu tive durante a graduação foram assim, pessoas que me indicaram, colocaram a mão no fogo por mim. Apesar de não ter inglês, não ter outras capacitações, um exemplo, eu trabalhei no setor de comércio exterior. E eu não falo nenhum idioma além de português. E aí, como é que foi essa virada de chave, assim, para você abrir a sua empresa que realmente agora ajuda jovens na situação que você estava? Quando eu me formei, eu já tinha a ideia da Gambatê. Porque durante a universidade, pelo esse programa que eu passei, eu comecei a observar. Então, eu observei que outros jovens na mesma faculdade que eu, que era PUC, passavam pelo mesmo programa. Eu comecei a observar nos meus amigos, que são de jovens de baixa renda também, em outras universidades, e todos passavam pela mesma coisa. E eu comecei a pesquisar na internet soluções. Então, eu pesquisei empresas que tivessem focado em desenvolver o jovem de baixa renda. E, na época, eu não encontrei nenhuma que me atendesse, e atendesse esses meus amigos. E assim que eu me formei, eu comecei a desenvolver a Gambatê. Então, já tinha essa ideia, já tinha essa vivência, e eu resolvi colocar na prática. Ter uma empresa que fosse focado nesse jovem. Uhum. Então, que tivesse cursos, que tivesse conteúdo exclusivo para o jovem de baixa renda, com essa vivência, com toda a experiência que esse jovem tem. Esse exemplo da Karen é um exemplo fora da curva, ou estou errada, Daniele? Eu acho que hoje a gente consegue ver assim no mercado jovens que buscam muito pelo empreendedorismo, né? Sim. Por conta, às vezes, dessa questão, né, dos desafios que você encontra em se encaixar no mercado de uma forma um pouco mais óbvia, né, como se todos os jovens tivessem oportunidade de fazer intercâmbio, falassem 2, 3 línguas, né? E eu acho que o jovem hoje ele está um pouco mais agressivo. Ele acaba saindo em direção ao mercado, buscando oportunidades, porque ele tem que resolver problemas do dia a dia dele. Né? Ele tem que ajudar em casa,
complementar a renda, ele tem que pagar a faculdade dele. Você tinha bolsa, mas tem jovem que não tem, né? E as faculdades estão caríssimas, né? Às vezes o jovem ele não consegue entrar direto numa faculdade pública, ele vai para a privada e ele tem que, de alguma forma, pagar aquilo, né? Então, ele está mais prático. E, Eva, assim, a maioria dos jovens tem essa postura ou ainda é uma coisa que está começando no Brasil? É algo que está começando. Eu tenho essa sensação sim, também. Porque a gente não aprende a ser empreendedor logo na infância. E nem na faculdade. Não, de modo algum. Não tem nenhum estímulo externo para que a gente vire essa chave. Né? A experiência, o desafio é que faz com que a gente tenha essa motivação e que seja empreendedor. Porque a solução para os nossos problemas e a solução para problemas também de outras pessoas. Mas não é algo que está posto, não é algo que é aprendido. É algo que a gente está aprendendo e tomando, está se apropriando ainda desse termo, que é até desconhecido por algumas pessoas. É verdade. E os 3 primeiros meses do ano costumam ser mais aquecidos para essa quantidade de vagas? Sim, sim. Geralmente no início do semestre é um período em que as empresas contratam. Então, seja para repor uma vaga, seja daquele contrato de estágio que chegou ao fim também no final do ano passado, pessoas que se formaram ou foram efetivadas. É o momento de ficar aí ligado, né? Com a orelha em pé mesmo. Exatamente, porque é o período de grande contratação. Depois de passado esse período, somente no segundo semestre, no início do segundo semestre, que a gente tem também uma retomada aí nas contratações. Entendi. Então agora, para quem está buscando uma vaga, é o momento ideal. É o momento. Sim. A Daniele, ela faz vídeos para o YouTube, né? Ela traz dicas para as pessoas que estão para entrar no mercado de trabalho e a gente vai ver um trechinho, que a Daniele é de TV também, gente. Ela está aqui, mas ela sabe tudo, já sabe falar com a câmera tranquilamente. A gente vai ver um trechinho de um dos vídeos que ela põe com algumas dicas. Vamos ver. Essa vaga vai interagir com outras áreas. Essa vaga se reporta para quem? Você tem que ler a posição e entender e estudar sobre a empresa, sobre a atividade da empresa, sobre a forma como a empresa se posiciona no mercado, para você entender exatamente do que aquela vaga é, qual o produto que você vai trabalhar, qual o portfólio, esse portfólio é dividido em outros gerentes, como que se organiza ali dentro da empresa, sabe? Você tem que conseguir entender exatamente como aquela vaga se encaixa dentro da empresa, qual o contexto daquela vaga. E Daniele, por que vocês resolveram ir para o audiovisual trazendo essas dicas lá na Drive? Porque, primeiro, que eu também sou empreendedora, né? E eu tenho essa questão com a inovação, né? Eu percebi que ninguém no meu mercado tinha feito isso, né? Dessa forma, um pouco mais despojada, com uma linguagem mais direta, mais objetiva, mas a minha principal motivação foi porque eu percebi que tinham muitas pessoas no mercado que tinham necessidade de ter uma orientação que às vezes não justifica você fazer uma super consultoria. A pessoa precisa de uma dica, a pessoa precisa de alguma informação rápida, que vai facilitar o dia a dia dela, vai fazer ela ser aprovada no processo, entendeu? E um volume muito grande de pessoas que me procuravam já, né? Com dicas. Isso que eu te perguntar, o feedback é positivo? Assim, muito. As pessoas falam, ai, nossa, me ajudou? Muito, assim, eu recebo mensalmente e-mails, mensagens de pessoas que falam, Daniele, eu fui aprovada no processo porque eu segui o que você falou no vídeo. Muito legal, né? Muito bacana. Me fala o seguinte, você acha que a internet é um bom lugar para pesquisar como se programar, como se organizar para tentar essas vagas? Sim, e uma coisa que eu vejo nessa realidade do jovem de baixa renda é que ele busca muito aprender pela internet. São vídeos no YouTube, ele é muito autodidático. Como ele não tem como pagar por cursos, ele busca... se vira no dele. Isso. Então, a internet é um meio para esse jovem, por mais que ele não tenha, talvez, tanto recurso para ter internet na sua própria casa, o universitário consegue acessar na universidade. Na faculdade. Então, muitos deles utilizam esses vídeos para aprender, sim. E Eva, no site do Nube vocês também têm cursos online gratuitos, né? Sim. Como é que funciona, assim? O Nube também tem muita preocupação em trazer dicas para esse jovem que chega no mercado de trabalho. E um dos trabalhos que a gente faz é colocar cursos online gratuitos. Então, para quem, por exemplo, ainda não conseguiu uma vaga, tem como construir um currículo, como participar de processo seletivo. A gente consegue colocar o site do Nube aí no ar para a gente poder ter uma
uma ideia? Então, vocês ensinam a fazer currículo, como se portar no processo seletivo? Marketing pessoal, falar em público, administrar seu tempo. Então, são cursos que acompanham essa jornada. Eu ainda não conquistei minha vaga, conquistei agora. Como vou manter essa vaga? Ah lá, a gente está com o site do Nube aberto, né? O nube.com.br, é isso, né? Isso. E aí basta clicar ali e você vai conseguir essas ajudas. Exatamente. Né? Tem só fazer um cadastro, também é feito gratuitamente. Acessa, faz o curso e no final ainda você tem um certificado que você pode levar na universidade, que ele é aceito como hora complementar. Ai, que você bom precisa isso. entregar na faculdade. Toda faculdade pede esse negócio de hora Sim, complementar sim, mesmo, exatamente. Né? Muito bacana. Karen, como que você percebe que o jovem precisa se posicionar em relação a essa vaga pretendida? Ele tem uma vaga, o que é que você acredita que são, assim, os moles que a galera tá dando e acabam perdendo a vaga? Talvez, assim, ele até seria bom para a vaga, mas não presta atenção em alguns aspectos. Eu acho que, primeiro de tudo, o jovem tem que pesquisar sobre a empresa, para ver se ele se encaixa com aquela empresa. Porque hoje eu vejo que muitos jovens têm a necessidade de conseguir um emprego, então sai se candidatando a vaga que não tem nada a ver. Muitas vezes não tem um perfil, não tem as competências que precisa para aquela vaga. Então a primeira dica que eu dou para os jovens é pesquisar um pouco mais sobre a empresa, ver se faz sentido. Hoje em dia a gente está falando muito sobre trabalhar com propósito, independente de estar empreendendo ou estar no mercado tradicional. Então, é muito importante que a empresa que o jovem está se candidatando tenha a ver com esse propósito do que o jovem quer fazer no futuro. futuro. De verdade, né? Isso. E, Daniela, o que as empresas estão buscando aí dos estagiários, dos trainees, essa galera nova que está saindo das universidades ou então dos cursos técnicos também, né? Eu acho que as empresas estão buscando ter um talento na empresa. Realmente lapidar esse profissional, esse jovem, né? Para ser um talento, para ocupar uma posição totalmente estratégica dentro da empresa. Não apenas mais uma pessoa que vai chegar e ser mais um. Eles querem realmente lapidar, então você vai encontrar programas de estágio bem estruturados em algumas empresas, mais ou menos, né, dependendo da empresa. Programas de trainee que são super bem estruturados, então que você vai passar um tempo fora do Brasil, volta. Eu acho que as empresas estão esperando isso, mas eu acho que é importante, assim, para o jovem, uma coisa que você falou que é legal, assim, que às vezes acaba escapando. Às vezes eu acho que o jovem, ele chega na entrevista querendo muito, e ele mostra isso. Isso é positivo. Mas por conta, às vezes, da pessoa que está ouvindo isso, ser de uma geração diferente, acaba achando que o jovem, ele é muito fominha, ele vai chegar aqui, ele quer tomar o espaço da geração anterior, não tem paciência para crescer, para receber feedback. Eu acho que o jovem ele tem que entender uma coisa assim, até quem tem muitos cursos, né, que tem dificuldades dos dois lados, entender que o curso ele não é tudo. Né? Você tem que ter vivência, experiência, você tem que passar um tempo trabalhando. Não adianta isso só... quando a gente é novo, realmente é muito difícil a gente ter essa noção, né? Só depois que a gente toma umas burdoadas e fala, calma aí, não sei tanto, né? Sim. É preciso mesmo ter essa humildade, né? Assim, Sim. é bem complicado. Sim. Até para mudar também, né? Se a pessoa quiser mudar alguma coisa. Eva, você concorda com essa questão, assim, as empresas, elas estão procurando esse jovem, assim, que quer crescer, mas que tenha essa... bola mais baixa, né? Assim, um pé no chão? Eu concordo, sim, com o que a Daniela falou. E eu sinto que as empresas querem contratar pessoas que sejam protagonistas da sua carreira. Ele quer um protagonista na empresa, alguém que seja responsável pela construção de uma trajetória, que busque resultados, que tenha responsabilidade. Eu acho que sim, que é um ponto a se pensar, a ansiedade inicial para quem chega, mas eu vejo que é um fator natural. Eu acho que com o tempo, com a experiência, com as conversas com o gestor, isso tende a diminuir, a se dissolver. Porque é muito importante essa gana, né? essa energia. Caramba, eu acho quero isso muito... sangue no olho mesmo, Sim, né? porque chega uma pessoa assim na equipe, muda, oxigena, traz energia, troca. Alguém que vê tudo diferente, que questiona por quê. Mas por que vocês fazem assim? Por que não faz de outro jeito? Então, alguém que chega novo e quer descobrir, quer aprender. O que você falou, acho que é muito interessante, Daniela, porque não é sempre que a gente encontra alguém com essa paciência e com essa visão, né? Mas quando você encontra essa pessoa faz tão bem para você e para sua carreira, né? Então, assim, é muito legal que quem esteja já trabalhando tenha essa questão de que alguém já te ajudou, alguém já te ensinou, né? Muito
muito bacana. Calma, gestor. Calma. Tenha paciência com o estagiário. Calma, jovem, calma, né? Vamos chegar num acordo. E é importante também que as empresas se preocupem em desenvolver essa pessoa que vai ter estagiários abaixo dela. É verdade. Porque uma coisa é você gerenciar uma pessoa que tem uma idade aproximada, você, tudo, que é da mesma geração. E qual é a preparação desse gestor que hoje está recebendo headcount, né, uma vaga, para ele poder contratar um estagiário? Com certeza. Né? A preparação desse gestor, né? Para exatamente isso, você ter paciência e dissolvendo, né, essas ansiedades. Acho que isso é uma coisa legal assim, das empresas pensarem. Ô Karen, você estava falando no início sobre essa questão de tipo, a gente que tenta trabalhar com empresas que estão preocupadas com jovem de baixa renda. A gente vai colocar o site da Gambatê também para poder ilustrar e mostrar como é que é o trabalho de vocês. Mas eu queria saber o seguinte, dá para esse jovem de renda menor ter esperança? Existem realmente empresas preocupadas com essa questão desse impacto social? Sim, existem. Principalmente as grandes empresas, hoje elas estão preocupadas muito com a diversidade. Então, uma equipe diversa tem que ter um jovem de baixa renda também. E as micro e pequenas empresas, em contrapartida também, elas estão com essa querendo desenvolver muito esses jovens. Querem que o jovem cresça à medida que a empresa for crescendo. Então, dá para sim os jovens terem esperança, porque tem empresas aí olhando para ele e tem a Gambatê que tem uma metodologia, um processo para que ele possa demonstrar o potencial dele, o que ele tem de melhor para mostrar para as empresas. A gente está mostrando aí o site da gambatê.com.br, se você quiser informação também, só acessar. E também tem o Facebook da Gambatê, não tem? Facebook. Vocês também respondem por lá? Como é que funciona? Sim, Facebook e Instagram. Por a gente lidar legal. muito com o público jovem, a gente utiliza muito esses meios. Bacana lá, o Gambatê é bonitinho esse logo de vocês. É um e o que pássaro de significa origami. Gambatê, gente? Então, Gambatê é uma expressão japonesa de encorajamento, como se dissesse, aguente firme, não desista, faça o seu melhor. Então, estagiário, Gambatê para você. Gambatê. Já é uma dica, tem que ter disposição, né? Mas eu vou falar assim, como testemunho pessoal, eu tenho uma lembrança muito positiva do meu tempo de estágio, sabe? Foi muito importante. Eu estagiei numa afiliada da Rede Globo durante 1 ano e meio. E, assim, foi onde eu aprendi tudo, assim, a base toda. Foi muito importante. E eu tive realmente mentores maravilhosos, né? Fabiana Lima e o Wilson Pinheiro nunca vão sair do meu coração, assim. São pessoas muito especiais. E que é muito importante o estágio, né? Agora vamos entrar nessa questão, assim, de dar as dicas práticas para esse jovem. O inglês é fundamental, Eva. Sim. Mas, em primeiro lugar, o português correto. Olha, a Eva tem uma estatística horrorosa para Sim. nos contar em relação ao português. É um Vai, número um Eva. pouco deprimente, É, mas né? é a nossa realidade hoje. 40% dos jovens são reprovados logo na primeira etapa, que é o teste ortográfico. Ou seja, eles não têm a chance de mostrar seus talentos, competências e nem se eles possuem conhecimento ou não em outro idioma. Sim. Porque eles já são reprovados logo no início com o português. Nossa, isso é, na minha opinião, inaceitável, né? Sim, Assim, a gente tem que dominar a nossa língua, não Sim, tem... tanto na forma escrita quanto na verbal. Claro, Porque né? não adianta nada também, na hora de passar uma informação, falar sobre você mesmo, suas habilidades, seu currículo. Sim. Você não conseguir transmitir as informações com uma gramática correta, concordância verbal, ou até explorar um vocabulário mais amplo, mais diversificado. Só faz bem, né? Sim. Agora, quando a gente fala de inglês, também tem umas questões que a gente pode até procurar uns cursos de inglês mais específicos, né, Daniele? Assim, para algumas áreas que você trabalha. Sim. Por exemplo, sei lá, numa engenharia é legal você saber de alguns termos e expressões usados no setor da engenharia, né? Sim, sim. Dependendo do segmento que você vai atuar, da área, né? Você não basta você ter só aquele inglês do dia a dia, que é o inglês informal que você usa numa viagem, né? Você também ter o inglês business, que a gente chama, né? Então, eu acho que é legal, assim, o profissional, ele se engajar nesses cursos online, né? Para ele ter um domínio ali da língua, mas ele também procurar aulas particulares, por Skype, tem muito hoje em dia, né? Mais focado no inglês business. As empresas têm bastante isso, eles trazem em company, mas se você buscar no Google, você com certeza vai achar, focado para a sua área. E aí você pode estudar ali, né, fazer um autodidata, como a Karen falou, né? Sim. Agora, a gente estava falando aqui fora do ar sobre a questão das redes sociais. É um assunto muito novo, né, as redes sociais. A gente não sabe muito bem como usar da maneira correta. Estamos todos aprendendo, né? Agora, quando você é estagiário, está em busca de um estágio e tal, como que... Você tem que ter uma preocupação com as suas redes sociais? Como é que é isso, Eva? Ah, sim, porque também diz respeito à tua imagem, a quem você é.
Então, algumas empresas, alguns gestores costumam dar uma olhada, uma espiada, não é um procedimento formal, avisado, mas as pessoas costumam dar uma olhada para ver como essa pessoa é no dia a dia, o que ela costuma postar, o que ela costuma fazer. E se você exagera um pouco, né, isso pode contar como ponto negativo num fator entre o gestor está entre um candidato e o outro. Olhou o Facebook. Pode ser um ponto. Pode ser um ponto que vai pesar na hora da contratação. Por que não? Entendi. Então, acho que quando a gente busca uma vaga ou está construindo uma trajetória de uma carreira, tem que se atentar tem que tomar também. Cuidado, né? Sim, porque faz parte da sua vida, é quem você é também. E, Daniele, existem casos mesmo de pessoas que estão já contratadas e que tiveram problemas por causa dessa questão de redes sociais, né? Sim. Então, você tirar uma foto inapropriada com o crachá da empresa, você está num lugar inapropriado ou utilizando alguma coisa da empresa, algum material da empresa, ou é a mensagem, né? Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão da mistura que você faz da sua imagem profissional, da imagem da empresa, com aquilo que você gosta de fazer no dia a dia, com aquilo que você é, com o que você pensa, né? Então, a gente vê, é muito popular, você vê assim bastante no Face, funcionário é demitido porque emitiu uma opinião ofensiva no Facebook. Então, as pessoas que veem a sua opinião, elas ligam na empresa, falando, o teu funcionário pensa isso. Porque por mais que a gente queira ser livre, a gente representa uma empresa quando você está ali dentro dela, Sim. né? Você acaba a sua imagem sendo associada àquela empresa, né? É uma situação bastante delicada, né? Mas há que se ter sabedoria, né? Sim, utilizar a ferramenta, mas com bom senso. É. Se você está preocupado com a tua carreira, quer garantir uma vaga, é melhor se preocupar. E Karen, você percebe isso entre jovens, essa preocupação, ou o pessoal ainda não está ligado nessa parte? Eu acho que o pessoal ainda não está tão Ainda não. ligado, né? Quando Olha, sai minha alguma... filha, até eu tô aprendendo aqui agora, eu vou te falar. Temos que tomar cuidado, né? Não é tudo que a gente tem que publicar. A verdade é essa, né? Não é tudo que a gente tem que ter um publicar. filtro, e eu acho que os jovens ficam mais ligados quando saem matérias de demissão. Que aí bomba na internet e todo mundo fica, aí que eles começam a pensar. Mas o jovem vê a rede social muito como uma forma de se expressar. Então, e muito de contar o seu dia a dia. Então, eles não têm tanto filtro no sentido de que acaba colocando coisas inadequadas. A gente está chegando na reta final do nosso programa. Eu queria que a gente desse umas dicas assim pontuais. Vamos ver, quem pode começar? Eva, dá duas dicas de cada uma, pode ser? Rapidamente? Pode. Vamos lá, 2 dicas para os estagiários. Comunicação, tanto a escrita quanto a verbal. Então, treinar em casa, treinar com os pais. No espelho, fazer vídeo, assistir. Isso é muito importante para ter uma fluência verbal. Né? E uma outra questão também que eu acho muito importante é esse comprometer-se. É o pesquisar sobre a empresa, pesquisar sobre a vaga, que tipo de vaga, o que eu vou fazer. Bacana. E até onde eu posso ir dentro desse cenário, desse contexto. Vamos lá, Daniele, sua vez. Olha, eu acho que é legal esse jovem que está entrando no mercado se preocupar em se portar de maneira profissional. Né? Então, assim, resguardar a vida pessoal dele dentro do espaço de trabalho, mas numa entrevista, você mostrar que você está ali para trabalhar. Você é um profissional, né? Por mais que você ainda não tenha uma carreira, você já está sentando nessa cadeira. Com certeza. Né? E a outra é você mostrar que você quer muito crescer, que você quer se desenvolver, mas que você sabe que isso vem através de muito trabalho e que você está disposto a trabalhar com aquela equipe que está dentro da empresa, né? Para fazer com que toda essa equipe atinja um resultado muito bacana. Ótimo. Mas que a sua carreira vai crescer a partir disso, desse trabalho conjunto. Para terminar, Karen, rapidinho. Eu concordo com todas as dicas e, além disso, eu acrescentaria a busca do propósito. Buscar empresas que, de fato, têm a ver com o que o jovem quer para o futuro. E, na entrevista, no processo seletivo, não criar um personagem. O Seja jovem, de verdade. Isso, o jovem cria um personagem, com todas essas dicas que eles pesquisam no Google, eles Fica criam um fake, personagem. né, gente? Não dá. E o que eles não sabem é que nós que estamos entrevistando, a gente consegue identificar quando não é de verdade. Claro. Então, é tentar ao máximo mostrar o que tem de melhor, o seu potencial, suas competências, mas o que é real. Que as empresas avaliam isso, valorizam a realidade, o potencial do jovem.
Muito legal. Foi ótimo receber as dicas de vocês, viu? Muito bacana para quem não tá, quem tá nesse período de estágio, anota. Se você quiser rever, você sabe, né? É só acessar o futuraplay.org. Eu agradeço muito pela sua presença com a gente, a sua companhia, muito pela presença de vocês, pelas dicas de vocês também. Esse papo assim super leve trouxe muito conhecimento para você e para mim, tenho certeza, viu? Quiser assistir novamente, só acessar o futuraplay.org. Até a próxima.